Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então a nossa aula de termologia, vamos dar sequência aí. Nós paramos a última aula falando sobre a dilatação linear, ok? Eu terminei a dilatação linear com a seguinte situação. Dilatação, portanto variação linear, ou seja, no comprimento, era igual a um produto, né, de três situações iniciais, que era comprimento inicial L0 do material, do corpo, vezes coeficiente alfa, que é o coeficiente de dilatação linear do corpo, vezes a variação na temperatura. Variação na temperatura, então, significa o quê? Está esquentando ou esfriando. Então, se estiver esquentando de acordo com o seu coeficiente de dilatação, esse L0 vai se tornar maior, né? Vai sair do L0 e vai para um comprimento maior, que é o ΔL. Então, ΔL é L menos L0. Também a gente pode escrever assim, aparece muitas vezes da seguinte forma. Se ΔL é L menos L0, aqui eu tenho essa expressão. Se eu passar esse L0 para o outro lado, para colocar o comprimento como uma função da temperatura, eu passo para o lado de lá, vai ficar L0, né, somado com isso daqui. E aí a gente coloca o L0 em evidência. Então aqui eu tenho quantos L0? 1. Mais quantos L0 eu tenho do lado de cá? Bom, eu não sei o valor do alfa, não sei o valor do delta teta, certo? Pode ser qualquer valor. Mas eu sei que esse produto é o que vai dar o fator de multiplicação do L0. Ok? Então, esse produto vai aqui. Então, também tenho essa expressão e tenho essa expressão. Ambas aparecem muitas vezes nos exercícios, tá? Nos exercícios, nos livros, né? Então, vocês aí vão anotar isso daí para a gente poder dar uma sequência no assunto, ok? É só parar o vídeo. Eu vou apagar e nós vamos continuar. Veja que esse alfa se eu quiser determinar esse alfa, se eu não estiver no laboratório, quero determinar quanto vale o alfa de uma determinada liga metálica. Eu misturei lá vários metais, fiz uma liga dele, e quero saber qual que vai ser agora o coeficiente de dilatação linear daquela liga metálica. Para fazer isso, basta que eu tenha condições de medir exatamente o comprimento inicial do metal. Eu pego um fio desse metal, meço o comprimento inicial dele e meço a temperatura ambiente. Então, eu vou saber que para aquela temperatura ambiente, né, teta 0, né, aquele temperatura inicial, ele vai ter um comprimento inicial, ok? Aí eu forneço calor para ele, mensuro a nova temperatura dele e vou lá e mensuro o comprimento final. Então eu faço essa mensuração para poder determinar qual que é o alfa. Então veja aqui na equação o que acontece. Delta teta está multiplicando, vai vir para cá dividindo, o L0 também vai vir para cá dividindo. Então eu meço a diferença aqui, então eu tenho o delta L dividido por L0 vezes delta teta. Então com essa expressão vai se determinando quais são os coeficientes de dilatação linear dos vários materiais. Precisa ser uma liga, né? Você vai, pega um fio de cobre, faz o experimento, determina o valor dele. Aí o seu colega vai e faz a mesma coisa com outro pedaço de fio de cobre. Tem que obter o mesmo valor, né? E assim assim sucessivamente, até que você determina, né, internacionalmente, qual que é o coeficiente de dilatação daquele material. Então você
Você encontra nas tabelas, várias tabelas por aí, né? Você entra na internet lá, eu vou passar também aqui para vocês. Vocês entram na internet e falam qual que é o coeficiente de dilatação do ouro. Aí vai lá ver quanto que é do ouro, da prata, sabe? Tungstênio, né? E aí você está pensando só no metal, mas pode não ser metal, pode ser um material que, por exemplo, pirex, né? Cerâmica, pode ser outro material qualquer, que também vai oferecer o seu coeficiente de dilatação. Só que esses materiais, que não são metais, dilatam bem menos. Então precisa de muito mais calor para você ter uma percepção na dilatação deles. Tá? Então esse alfa aqui, para esses materiais que não são metálicos, é menor do que esse alfa para os metais. O que significa que os metais dilatam com mais facilidade. Se ele dilata com mais facilidade, também ele contrai com mais facilidade. Então, alfa, esse coeficiente vai dizer para nós o seguinte: o quanto um corpo facilmente se dilata, da mesma forma que o quanto um corpo facilmente se contrai. Ok? Então, aquele que tiver um alfa alto, significa que ele dilata rápido e contrai rápido. Ou seja, pequenas variações de temperatura provocam grandes variações no comprimento. Para cima, para mais ou para menos. Ok? Então tá bem explicadinho isso daqui. Vou falar então da situação quando nós estamos falando de uma dilatação superficial. Se a dilatação for superficial, significa que o corpo tem uma superfície numa certa temperatura, teta inicial, esquentando ele, vai ter uma superfície um pouquinho maior, uma temperatura final. Ora, como é que a gente faz para a gente entender a matemática disso daí? A gente coloca aqui ó, é o comprimento inicial dele, no eixo Y. Este aqui vai ser o comprimento inicial no eixo X. E quando ele dilatar, ele vai ter um comprimento final no eixo Y e um comprimento final no eixo X. Certo? Aqui houve a variação de temperatura e, portanto, teve isso. Ora, então vai ter uma variação de comprimento no eixo X e uma variação de comprimento no eixo Y. Ok? A variação... Então vamos fazer assim, ó. A superfície aqui, inicial, como isso aqui é eu coloquei um quadradinho, né? Um retângulo, a superfície é fácil de calcular porque lado vezes lado, né? Então fica bem fácil de fazer. Então a superfície inicial é o L0 em X que multiplica o L0 em Y. E a superfície final vai ser o LX vezes o LY. Então aqui eu meço aqui, multiplico os dois, vou ter a superfície final, naquela temperatura. Multiplico esse por esse, nessa temperatura, vou ter a superfície inicial. Então a situação é, daqui para cá, o que está acontecendo? Né? Então, daqui para cá, eu estou pegando esta superfície e subtraindo essa. Então o meu ΔS, a minha variação na superfície, vai ser a superfície final menos a superfície inicial. Ok? A superfície final é Lx vezes Ly. Que eu vou subtrair essa aqui. Esse vai ser meu ΔS. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso escrever esses valores finais daquela forma que nós aprendemos, né? O Lx, o L, né? Ele é o que mesmo? Ah, é o L0 que multiplica 1 mais alfa delta teta.
que faço aqui, eu tenho que saber que esse superfície final é Lx final que multiplica Ly final, certo? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou calcular aquela superfície da seguinte forma, no lugar do Lx, eu vou colocar aqui, ó, L é igual a L0, 1 mais alfa delta teta. Então, vai ser L0 em x, 1 mais alfa delta teta. E o Ly? É a mesma coisa, só que L0 em y, 1 mais alfa delta teta. Então esse termo está aqui, esse termo está aqui, está sendo multiplicado, então ele vai estar ao quadrado. Então eu vou ter esse, vezes o quadrado daquele lá. Nossa aula agora tem um fundo musical. O que eu tenho então? Eu tenho isto daqui, que é isto daqui, que é isto daqui. Portanto, isto daqui é a superfície inicial. E isto aqui ao quadrado. Então, a superfície final é igual à superfície inicial, que multiplica 1 mais alfa delta teta, isso tudo aqui ao quadrado. Bom, acabou aí? Não. Vou facilitar a coisa. Para isso, eu vou tirar essa parte aqui do meio. Ora, aqui a soma, né, ao quadrado. Isso é um produto notável. Então é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vamos lá. 1 ao quadrado. 2 vezes 1, 2 vezes isso. Mais o quadrado do segundo. Alfa quadrado, delta teta ao quadrado. Ok? Só que quando eu olho isso daqui, eu vejo que o alfa, né, ele é sempre um valor muito pequenininho. 10 elevado a menos 4, menos 5, menos 6. Então, se isso vai ao quadrado, isso vai para menos 10, menos 12. Portanto, um valor muito pequenininho, que não tem sentido a gente querer colocar, imaginar uma distância de 10 a menos 12, né? O tamanho do átomo é 10 a menos 10, então 10 a menos 12 está exageradamente pequenininho. Então isso aqui, na verdade, ó, não faz sentido físico, embora matematicamente ele apareça. Conclusão, a superfície final vai ser S0 vezes 1 S0. S0 vezes 2 vezes alfa delta teta vai ser 2 vezes S0 alfa delta teta. Vou melhorar isso aqui, peraí. Bom, agora fazendo distributivo aqui, eu tenho isso aqui. Ok? Passando S0 para cá, tenho S menos S0 igual a S0 vezes 2 vezes alfa delta teta. E isso daqui é delta S. Bom, aí você fala, quando eu estou falando linear, eu tenho L0 vezes alfa vezes delta teta. Se eu estou falando de superfície, a variação é a superfície inicial 2 alfa delta teta. Então, basicamente, né, por toda aquela construção que a gente fez ali, produto notável e tal, para duas dimensões, eu usei 2 vezes o alfa. E extrapolando isso para uma dilatação volumétrica,
dilatação volumétrica, eu vou ter que o ΔV, a variação no volume de um corpo. Então, por exemplo, eu tenho um corpo sólido. Essa dimensão, essa dimensão, essa dimensão. As três são muito parecidas, então quando isso aqui esquenta, ele dilata nas três dimensões e as três são bastante perceptíveis, né? Então, nesse caso, a variação volumétrica, como é que ela vai ter? Que perfil que ela vai ter? Ela vai ter a mesma cara que essa, tá? Então ela vai ser volume inicial, 3 alfa, delta, teta. Então ela vai ter essa cara, que é a mesma que essa, que é a mesma que essa, tá bom? Então isso é dilatação dos sólidos. Quando a gente fala de dilatação dos líquidos, o que a gente pode levar em consideração? Que o líquido não é linear, não tem sentido pensar no líquido linear. E superficial também não tem muito sentido ficar pensando na superfície do líquido. Se eu dilatei o líquido dilatou no seu volume total, que é definido pelo recipiente no qual ele está. Então, a dilatação dos líquidos também são dessa forma. Nos gases também vai ter essa ideia aqui, só que a gente vai estudar melhor a dilatação dos gases mais para frente. Então, a dilatação aqui, ela é dada da seguinte forma. A dilatação do líquido é dada da seguinte forma. Volume inicial vezes 3 vezes o coeficiente de dilatação do líquido. Então, por que só? 3 vezes o coeficiente de dilatação do líquido? Não dá para fazer isso aqui se tornar um único coeficiente? Então, a gente chama de coeficiente gama a 3 vezes o coeficiente alfa. Então, no líquido você não encontra um alfa, mas você encontra o gama. Agora, se aquele líquido tivesse na forma sólida, né, e por acaso o coeficiente fosse muito parecido, a gente 3 vezes aquele coeficiente teria que ser o gama. Então, uma ideia mais ou menos assim, tá? Mas a gente, na verdade, escreve, quando se fala de líquido, que a variação volumétrica do líquido é volume inicial vezes coeficiente de dilatação volumétrica do líquido vezes variação na sua temperatura. Ok? Então, essa história toda aqui para nós é dilatação térmica. O segundo efeito que um corpo apresenta ao absorver calor. Então, o primeiro foi variação na temperatura, o segundo é a dilatação térmica e o terceiro vai ser a mudança de fase. Ok? Isso vai entrar mais um coeficiente depois e a gente vai estudar isso mais na próxima aula, tá bom? Ou na outra aula ainda, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.